A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a este vídeo, onde nós estaremos trazendo uma dinâmica para que os irmãos possam tornar a sua aula mais atraente e mais divertida com os seus jovens. O título desta dinâmica é Montando o Antigo Testamento. Ela está destinada à lição de número 1 da classe dos juvenis desse primeiro trimestre de 2025. Vamos para os materiais utilizados que os irmãos precisarão. Isso aqui, irmãos, é bem simples. Os irmãos vão precisar de folha Chamex, tá? E aqui vai ser necessário a quantidade específica de acordo com a quantidade de jovens que os irmãos têm em sua igreja. Vai ser necessário caneta ou pincel de quadro e uma tesoura. Percebe-se que os materiais são simples, acredito que os irmãos devem ter em casa e é de fácil acesso. E como nós utilizaremos esses materiais nesta dinâmica? Pois bem, a folha Chamex ela vai ter o papel de conter os nomes dos livros do Antigo Testamento. A caneta ou o pincel, os irmãos só vai usar na hora de preencher os nomes dos livros do Antigo Testamento, colocando ali na folha Chamex. Mas se os irmãos quiserem agilizar esse processo, aqui na descrição eu vou deixar um link com uma folha já editada com todos os nomes dos livros do Antigo Testamento, onde os irmãos só vão entrar, baixar e também imprimir e recortar e estará utilizando com seus jovens na sua igreja. E a tesoura, que vai ser utilizada para recortar os nomes dos livros que foram postos no papel. Lembrando que esse processo os irmãos preparam antes de chegar na aula, para já agilizar dentro da aula a dinâmica. E como nós iremos fazer essa dinâmica? É bem simples, amados. Os irmãos vão chegar na sua sala e vai separar os jovens em grupo. Vai iniciar a aula e à medida que os irmãos iniciarem a aula, vai explicar o contexto da lição, vai falar que o propósito da lição é entender a respeito da organização dos livros do Antigo Testamento e vai trazer essa introdução inicial. Depois, os amados irmãos vão separar esses grupos, esses alunos em grupos, e esses grupos vão ser de acordo com a quantidade de jovens que os irmãos têm em suas classes. E antes de iniciar a sua aula, você vai entregar estes papéis que foram recortados aos jovens. Vai entregar a cada grupo os 39 livros recortados em forma embaralhada e vai pedir para que esse grupo monte. É importante dizer aqui que eles não utilizem a Bíblia como forma de pesca, nem tão mesmo a lição e nem tampouco o celular. Que eles tentem montar, estruturar o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, na sequência que a Bíblia traz, de forma de seu conhecimento prévio. Após eles fazerem isso, os irmãos vão dar um tempo aí de 10 minutos. Após eles tentarem montar, aqueles que conseguirem montar antes de 10 minutos, bem, mas aqueles que não conseguirem montar antes, extrapolando os 10 minutos, os irmãos vão parar o tempo e vai pedir para que eles tirem uma foto daquilo que eles montaram. Se eles não tiverem celular, o próprio professor pode tirar essa foto, colocar ali um aluno do lado para identificar de qual grupo é e vai iniciar assim a sua aula. Você vai iniciar a sua aula, vai explicar todo o conteúdo da aula e eu aconselho que no final da aula o irmão reserve também, as irmãs reserve cerca de 20 minutos para retornar para a dinâmica e vai repetir esse mesmo processo. Com esse processo, vai separar novamente os grupos, vai entregar novamente os papéis para eles, vai dar um tempo de 10 minutos para que eles novamente montem a estrutura do Antigo Testamento. E agora, depois desses 10 minutos, aqueles que conseguiram montar, aqueles que não conseguiram montar, o próprio professor vai corrigir e vai ajudar a estes jovens a montarem a estrutura do Antigo Testamento. E além disso, você vai pedir para que o seu aluno vá classificando os livros de acordo com a categoria que ele pertence. Por exemplo, quais são os livros que compõem o Pentateuco? Nós sabemos que a categoria do Antigo Testamento é 4. Pentateuco, histórico, poesias e proféticos. Então, quais são os livros que compõem a categoria profético? Vai dizer lá, de Oséias até Malaquias.
profetas menores? Quais categorias dos profetas maiores? Isaías até Daniel. Quais livros se enquadram na categoria dos livros históricos? Josué a Esther. E assim os irmãos vão poder perceber se os seus jovens aprenderam o conteúdo e, além de tudo, vai dinamizar o seu estudo, a sua aula, tornando assim mais atraente e, consequentemente, atraindo mais jovens para a sua classe da escola bíblica dominical. Pois bem, esta foi a dinâmica que eu propus trazer para os amados irmãos. Espero que esta dinâmica possa ajudar os irmãos no seu planejamento de aula. Além disso, se os irmãos aplicarem esta dinâmica e tiverem resultados positivos, volta aqui nesse vídeo e comenta aqui para nós vermos se teve ponto positivo, se não teve ponto positivo. E também os amados que já estão assistindo a esta aula e já tiveram alguma ideia de modificação desta lição, já comenta aqui também, porque vai servir para nós também aperfeiçoarmos cada vez mais o nosso ministério, como também outros irmãos que estão assistindo o vídeo e que estão lendo os comentários, possa também ali ver e ter uma nova ideia de aperfeiçoar esta dinâmica. Sobretudo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui no nosso canal semanalmente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.